tornar analista de licitação porque para ganhar a licitação tem que fazer parte de esqueminha. Ah, para ganhar a licitação tem que fazer parte de algum conluio, tem que fazer parte de algum cartel, tá ali combinado com as grandes empresas. Ah, não, licitação é concorrência desleal, só os grandes que levam. Ah, não, licitação é tudo carta marcada. Para de escutar essas besteiras que as pessoas despreparadas estão falando por aí, tá? Primeiro mito, vamos lá, primeiro mito. Nesse vídeo aqui, eu sou a professora Flávia Viana, especialista em licitações há 21 anos, e o que eu vou trazer aqui para você é como esse mito que te bloqueia de virar analista de licitação, de entrar para esse ramo, é uma mentira. É uma mentira falada por pessoas despreparadas, pessoas que não sabem atuar, que não têm o domínio legal, não têm o domínio jurídico e estão falando isso ou porque não sabem o que estão falando ou para te desmotivar a atuar no negócio mais lucrativo que existe aí na face da terra, que eu tenho conhecimento. Então, por que eu vou trazer aqui? Não adianta ficar discutindo em achismo, tá? Que ninguém tá falando achismo. Eu vou te mostrar aqui fatos reais. Eu vou te mostrar as provas do que quem está falando isso não tem preparação, porque são pessoas que não sabem atuar, que não foram preparadas de forma correta, ou então que alguém falou isso para elas, elas estão simplesmente repetindo essa informação. Ou por notícias que viu na TV, vê lá uma questão de uma fraude numa licitação e acha que tudo é igual. Não é, e eu vou te mostrar por quê. Então, vamos lá, pessoal. Quero começar aqui falando dessa questão aí de empresas combinarem quem vai ganhar a licitação e por que isso não funciona mais nos dias de hoje. Sobretudo depois que nós tivemos o pregão eletrônico, que é uma forma de fazer a licitação, né? O pregão eletrônico, só que tudo pela internet. E eu vou te mostrar e te explicar por quê, tá? Para eu te explicar por quê, né? Por que você às vezes fica com medo de entrar na área porque escutou falar? Porque a gente tem medo do que a gente não conhece, a gente tem medo do desconhecido. E para você tirar essa crença mentirosa e limitante da sua cabeça, eu vou te mostrar esse desconhecido. Então, bem-vindo ao desconhecido. Eu vou te explicar exatamente como que funcionam esses esqueminhas e por que eles não funcionam mais. E se você se deparar com um esquema desse, você vai ter tudo na mão para você denunciar esse caso e, com certeza, essas empresas serão punidas. E se tiver um agente público também envolvido, ele também será penalizado. Então, vem comigo que eu vou te explicar. Vamos lá. Primeiro caso de combinação. Agora a gente vai falar um pouco, tá, de conluio ou de cartéis. O que é isso? A gente vai falar um pouco de esquemas de fraudes que antigamente, as empresas que iam participar da licitação conseguiam fazer, tá? E por que isso aqui tá praticamente em desuso, tá? Primeira hipótese que você vai ouvir falar é o chamado coelho ou kamikaze. Flávio, o que é o coelho ou kamikaze? Então vamos lá, como é que funciona mesmo um pregão? Então um pregão, eu não vou entrar aqui agora no mérito, tá? Mas só para você entender, você pensa num leilão ao contrário, quer dizer, tem uma etapa de lances, tem uma etapa que as empresas vão participar da licitação e elas então vão fazendo uma competição. Ah, eu dou um lance de R$100, aí o outro dou 99, o outro 98. O pregão é isso. Então, antes, principalmente no pregão presencial, o que acontece? Nessa etapa de lances, a gente tem que ter uma ordem classificatória. Vamos supor que eu vou comprar aqui, ó, água mineral, tá? Tô comprando essa água mineral. Aí, para a água, a gente abre as propostas e a gente tem lá 3 empresas participando. A primeira empresa pedindo R$4 a água. A segunda pedindo R$3,50, a terceira pedindo R$3. Então, a gente faz a ordem de classificação, né, do menor para o maior. Então, inversamente é isso aqui. Então, a primeira seria R$3, a segunda R$3,50, a terceira R$4. Aí, o que acontece? Esse aqui que apresentou o maior, ele é convocado se ele quer cobrir o lance da primeira. E a gente faz várias rodadas de lance no pregão presencial. Exatamente assim, convoca representante da empresa X. Você quer cobrir a oferta? Eu quero, eu vou dar um lance aí de R$2,98. E a gente vai fazendo várias e várias rodadas de lance até que, opa, declinei, não quero mais dar lance. Opa, declinei também, não quero mais dar lance. Pronto, acabou a etapa de lances. E no que consistia o coelho ou o kamikaze, né? Então,
A gente tem que ter pelo menos 2 empresas combinadas. Essas 2 empresas combinam preço. Uma delas é o coelho ou kamikaze, que é o que? É o suicida. Então, uma delas simplesmente vai lá e dá um lance de modo a desmotivar a competição. Imagina chegar aqui e ela dá um lance de 2 centavos, tá? Ninguém vai conseguir oferecer água a 2 centavos. Só um exemplo aqui, tá? Claro que esse lance ele passa por uma análise de inexecuibilidade, ele pode ser desclassificado, mas vamos supor que ela pega e dá um lance, só para você entender o que o coelho ou o kamikaze. Ele dá um lance dessa monta, de forma que ele impede os demais de conseguir continuar dando lance. Só que esse cara aqui, ele não tem intenção nenhuma de pegar aquele contrato, nenhuma. Ele, no momento que for chamado para fazer a habilitação dos documentos dele, ele não vai ter a documentação. Por quê? Porque ele só fez isso para que esse segundo colocado, que estava já combinado com ele, ganhe o primeiro lugar, tá? Porque aí esse sendo inabilitado, ele sai e esse aqui entra em primeiro lugar, tá? Pessoal, por que eu tô te falando que isso aqui já era? Já era, mas estou afirmando para você, porque hoje em dia o pregão eletrônico, ele corresponde a mais que 90% das licitações. Por quê? Ele é obrigatório. Isso aqui é regra federal. Qualquer órgão, entidade federal que for fazer um pregão, ele tem que fazer um pregão eletrônico. Se for um objeto comum, a gente chama objeto comum aqueles objetos que são de fácil acesso, qualquer fornecedor do ramo consegue cumprir, a gente consegue descrever o que a gente quer de forma objetiva. Então, é um objeto comum? Vai fazer uma compra, uma contratação, um objeto comum? Vai ser pregão eletrônico, ponto final. Então, na esfera federal, ele é totalmente obrigatório. Estados, municípios, Distrito Federal que recebam verbas da União, verbas repassadas voluntariamente, eles são obrigados também a adotar o pregão eletrônico. O pregão eletrônico hoje é regra, é muito difícil a gente conseguir justificar por que não vai usar o pregão eletrônico, basicamente só para obras. Só para obra porque não é um objeto comum e outros objetos que não são comuns também, sei lá, o desenvolvimento de um software absolutamente complexo. Então, não vai fazer por pregão porque é um objeto totalmente incomum. Se não, vai ser pregão e acabou. Gente, olha só como é que funciona o pregão eletrônico. O pregão eletrônico, a gente vai ter essa etapa de lances que eu te falei, só que cada um na sua casa, no seu escritório, onde a gente não sabe quem está competindo no pregão eletrônico, nem os analistas, os licitantes, nem analistas, que são os licitantes, né, fornecedores, nem mesmo o pregoeiro, nem ninguém sabe quem está competindo. As empresas não aparecem com o nome, razão social, nada, eu nem sei. A gente vê os números lá, eu não sei quem está competindo. Eu só vou saber quem são as empresas que participaram depois que acabar a etapa de lances. Acabou a etapa de lances, aí eu sei quem é que participou daquela licitação. Então, como é que eu vou combinar uma coisa dessa aqui, tá? Se, primeiro, eu não sei quem está participando. Segundo, eu tenho a participação de analistas do Brasil inteiro. Quer dizer, não tem mais como eu ficar combinando quem vai participar da licitação. Pode entrar qualquer um, pode entrar meu vizinho, pode entrar outro lá, o sujeito, pode entrar qualquer pessoa. Então, o nível de participação no pregão eletrônico ele é absurdamente maior, comparecem mais licitantes, de forma que a gente não tem como ficar aplicando esse tipo de fraude aqui. Isso aqui já era, tá? Isso aqui já era. E outra, professor, eu estou diante de um pregão presencial que aconteceu isso. Meu amigo, denúncia, representação pro Tribunal de Contas, não precisa de advogado, pro Ministério Público, internamente pro órgão, a prefeitura manda pro prefeito, uma câmara manda pro presidente, que a gente chama de autoridade máxima. Denúncia, representação pode ser feita por qualquer um, não precisa ser advogado, manda a bala, eles vão atrás. Eu já cansei de alguma irregularidade que eu levantei, denunciei no Tribunal de Contas, eles foram atrás de tudo, puniram quem estava envolvido. Então, não tem erro, tá? Ninguém mais coaduna desse tipo de situação. Os órgãos de controle estão aí, ferro e fogo, todos os dias trabalhando nisso. E na sua mão, Ministério Público, Tribunal de Contas, tudo na sua mão. Para você fazer as denúncias, as representações. Não, mas corre risco. Se fosse correr risco, eu não estaria aqui. De tantas denúncias e representações que eu já fiz na minha vida, e é fácil me encontrar.
Então, não é assim que funciona. Vamos lá, vamos continuar aqui. Segundas hipóteses aqui de conluios. Vamos falar um pouquinho para você da proposta de cobertura ou fictícia. Bom, o que é isso? Isso aqui acontecia da seguinte forma, olha. Então, vamos lá participar da licitação, vamos vender, sei lá, elevadores. E aí, a gente combina que um vai dar um valor, sei lá, de 10 mil e os outros vão dar umas propostas de cobertura, quer dizer, valores maiores do que aquele que eu dei. Então, por exemplo, 15 mil, 16 mil, 20 mil. Para quê? Para quem deu os 10 mil ganhar. Então, já fica combinado que essa empresa aqui que vai ganhar pelos 10 mil. E geralmente essas propostas de cobertura, ou fictícias, porque são propostas que não vão ganhar, elas só estão ali para cobrir fictamente aquele preço, quer dizer, combinaram com esse sujeito que ele queria ganhar. Então, geralmente, essa fraude aqui, ela é utilizada junto com essa aqui. Propostas rotativas ou de rodízio. O que é isso aqui, Flávia? Bom, é simplesmente a gente combinar, a gente monta aqui, tem o nosso grupo, aí tem os 5, 6, 7 concorrentes, a gente fala, ó, essa daqui eu ganho, essa daí você ganha, a próxima você ganha, na próxima outra você ganha, tá? Ótimo. Agora pensa no que eu te falei, tá? Tem alguma chance de eu aplicar isso no pregão eletrônico? É óbvio que não. É óbvio que não, não tem como, pessoal. Seria uma chance em 1 milhão, por quê? Porque no pregão eletrônico eu não sei quem está participando, eu não sei quem está dando lances. E segundo, a participação é aberta para o Brasil inteiro. Qualquer um pode participar, vai ganhar o melhor. Aquele que der o melhor preço e tiver um objeto que o órgão está querendo comprar ou contratar. Não tem erro, pessoal, e é isso. Isso daqui sim, professora, mas isso ainda é utilizado no convite. Quem não sabe o que é convite? Convite é uma modalidade de licitação lá da Lei 8.666, só que quando que a gente vai utilizar o convite? Para um objeto que não for comum. Não é comum, objeto que não é comum, quer dizer, é muito difícil. Só que, ainda que tenha o convite, se seu objeto que você vende é algo que não é comum, tudo bem. Porque a partir do momento que você se deparar com esse tipo de situação, se é que você vai se deparar, mas se acontecer de você se deparar com esse tipo de situação, é simples. Você não vai fazer parte disso. Se alguém chegar para você te oferecer, vamos entrar aqui no esquema, não vou e acabou, ponto final. Gente, quem é que nunca, tá? Quem é que nunca teve na sua frente uma possibilidade ruim? E aí você tem que decidir pelo certo ou pelo errado. Quem que nunca caiu uma oportunidade ruim, né? E aí você tem que decidir pelo certo ou errado, como tudo que você faz na sua vida. Quando você decide não trair a sua mulher, não trair o seu marido, você está indo pelo caminho correto. Quando você decide não entrar em esqueminha, você está indo pelo caminho correto. E vem comigo. Alguém consegue consolidar um casamento na base de traição? Eu garanto que não. Eu garanto que por pouco tempo, pode levar por pouco tempo, mas se o seu cônjuge descobrir, você está no inferno. Ainda que ele te perdoe, nunca mais a relação vai ser a mesma, nunca mais. Então, qual é a opção? Qual é o caminho que você quer seguir? O sólido ou o que vai dar errado, o que vai te trazer sofrimento, o que vai te dar uma oportunidade nesse momento, mas depois vai te levar para o inferno? Né? Inferno que eu digo, o inferno aqui na vida mesmo. Você conviver numa relação onde não tem confiança. Onde você vai estar sempre com o pé atrás, a pessoa vai estar sempre com o pé atrás, sempre desconfiando de você, ou você desconfiando dela, enfim. E isso é muito ruim. E a mesma coisa na sua carreira. Você vai optar pelo quê? Você vai optar pelo caminho sólido, construir um negócio sólido requer honestidade, requer que você não participe de esqueminha. Então, ainda que um dia surja essa situação na sua frente, porque pode ser que surja de alguém te oferecer, você vai simplesmente falar não e vai seguir o seu caminho. E vai dar o seu melhor. Você vai dar o menor preço que você puder naquele objeto que você pode participar. Se houver indício de esqueminha, você vai levar essa informação para que o órgão tenha conhecimento, para que os órgãos de controle também tenham conhecimento, tá? Porque essas pessoas elas vão ser punidas sim. Então, se acontecer, que é muito difícil ir em casos muito específicos, como por exemplo, licitação presencial, um convite. Por que o convite? Porque o convite, ele não é pela internet. Então, por exemplo, exceto agora, tem aqui em São Paulo, a gente tem um convite eletrônico. A Beca aqui de São Paulo tem um convite eletrônico. Então, em São Paulo, isso aqui não tem possibilidade nenhuma de existir, tá? Agora, não, um outro município que não tem um convite eletrônico, tudo bem.
o convite, né? Quem participam são aqueles que já estão cadastrados ou os que são convidados pelo órgão. Mas também está aberto a terceiros, desde que você tenha o cadastro lá no órgão e manifeste a intenção de participar daquele convite até com 24 horas de antecedência, você vai poder participar, ponto final, tá? E não vai fazer parte de esqueminha. Esquece isso, tá? E até eu queria falar um pouquinho aqui das propostas rotativas, vou te contar uma historinha para você ver. Então, lá atrás, antigamente, por volta de 1950, nos Estados Unidos, teve um caso que ficou conhecido por Electrical Equipments Conspiracy. Por quê? Nesses casos aí, lá atrás eles conseguiram fazer um esqueminha aí de propostas rotativas, de rodízio, onde eles determinavam quem ia ganhar a licitação pelas fases da lua. Então, na lua cheia ganhava tal pessoa, na lua minguante outras empresas que ganhavam. E assim era, porque aí eles tinham pouco contato, as empresas tinham pouco contato, não precisava ficar mandando mensagens, se telefonando, nada, né? Quer dizer, em 1950 nem tinha, acredito, mas não precisava ficar mandando carta por escrito, nada desse tipo, né? E correr menor risco de ser pego, né? Então, eles fizeram essa fraude em 1950 e ficou muito conhecido. Só que é o que eu falei, naquele tempo lá tinha pregão eletrônico? Claro que não. Tinha licitação pela internet? Claro que não. Então era muito mais fácil naquela época conseguir fazer esse tipo de esquema. Hoje não, hoje com mais empresas, tá? É só você não fazer parte disso e diminuiu assim drasticamente, que no pregão eletrônico é transparência, pessoal. No pregão eletrônico dificilmente vai conseguir pôr em prática o que eu tô te explicando aqui. Eu tô te provando por quê, tá? Por quê? Então vamos ver também como é que faz esse esquema de ficar acertando proposta. Gente, pregão eletrônico ele tem modos de disputa. Então a gente tem um tempo lá fixo, são 2 modos de disputa, né? Rapidamente aqui. A gente tem, por exemplo, o modo aberto e o modo aberto-fechado. Nesses casos aqui a gente tem um tempo fixo, onde todo mundo vai dando lances, e depois, nesse primeiro aqui, a gente tem uma prorrogação automática. Nos últimos 2 minutos, a cada novo lance, prorroga por 2 minutos, prorroga por 2 minutos. Existe um lance novo, prorroga por 2 minutos. E eu tenho licitante participando de todo o Brasil, não tenho como saber quem é que está dando lance, porque eu não sei quem está participando ainda nesse momento. E eu posso dar o lance que eu quiser, não tem como fazer combinação de lances aqui. E o modo aberto e fechado, pior ainda, porque depois que eu passo pelo modo aberto, que eu tenho um tempo fixo de lances, mais um modo aleatório, eu vou para a etapa fechada, onde os licitantes que entrarem nessa etapa, os que estão melhores colocados lá, eles vão ter um prazo para mandar um lance fechado, em segredo, que só ele vai saber. Só vai aparecer para os outros depois que terminar os 5 minutos que ele tem para mandar esse lance. Não tem como fazer combinação. Então, mesmo que alguém tente, ficou absurdamente mais difícil conseguir pôr em prática qualquer tipo desses conluios no pregão eletrônico, tá? Fica absurdamente mais difícil. Ó, vou te dar outro exemplo aqui, ó. Supressão de propostas. Como é que funcionava esse tipo de fraude aqui? Bom, a gente chega na licitação para participar, aí a gente pega lá o primeiro item, por exemplo, compra de microfones aqui. E aí eu vejo, né, quem vai participar, dou uma conversada ali, tudo, e falo pro sujeito, ó, vamos fazer o seguinte, você não participa desse item aqui, você vai embora, e aí vamos combinar, eu te pago alguma coisa, tá? Fica combinado assim. Então, como é que a gente vai fazer isso no pregão eletrônico se a gente nem sabe quem está participando e mais? Você nem sabe quem vai participar. Como é que você vai conseguir contatar todo mundo que vai participar daquele pregão? Você não sabe quem vai participar. É uma missão completamente impossível de acontecer, tá? Divisão de mercado. É aquela prática que a gente fala assim, olha, então vamos combinar todas as empresas aqui do ramo. Você ganha em São Paulo, eu ganho no Acre, você ganha em Mato Grosso, tá? E essa prática, tá, pessoal? Ainda que exista algum mercado que coloque essa fraude em prática, como eu disse, com o pregão eletrônico isso daqui, você não tem como proibir as pessoas de participarem, né? E se você fica sabendo de um esqueminha desse tipo aqui, basta denunciar, leva, né, para os órgãos de controle, leva para os tribunais de contas, Ministério Público, todas as informações que tiver e for levado, esses indícios forem levados a esses órgãos, eles vão pesquisar,
O órgão é obrigado a pesquisar, porque ele precisa penalizar se, por acaso, algumas empresas agirem dessa forma, tá? Fazer denúncia ao CAD, enfim, tem um monte de maneiras de combater esse tipo de conluio. E como eu disse, no pregão eletrônico fica praticamente inviável colocar qualquer um desses conluios em prática, tá? Isso daí a gente vê, de repente, num convite, olhe lá, podendo levar, como eu disse, a denúncia. E mais, hoje, eu vou mostrar aqui no finalzinho, existem várias legislações que punem severamente esse tipo de situação, né? Aí você pode perguntar, professora, tá bom, então você falou aí do conluio, de fraudes, né? E quando tem a questão da corrupção, como é que funciona? Então, só para você ficar por dentro, você não ter medo do desconhecido, tá? Por que eu coloquei esse slide aqui? Não confunda cartel, conluio com corrupção, tá? Vamos lá, então. Isso, pela própria Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles têm um conceito, que é o conceito que eu estou usando aqui, que é o seguinte: cartel é a fraude na horizontal, quer dizer, as empresas acordam, como nos exemplos que a gente acabou de ver até aqui. E corrupção vai acontecer quando tiver um agente público envolvido, tá? Pode ser que um desses cartéis tenha um agente público envolvido? Pode, se tiver, a gente tem a hipótese de um cartel, conluio e também uma corrupção. Todo mundo vai responder, inclusive o agente que está envolvido. Ele responde sim. Tá, pessoal? Hoje em dia já foi a época que não se respondia por irregularidades. Hoje em dia fez a irregularidade, qualquer cidadão pode denunciar. Não precisa ser empresa listante não, como cidadão. Eu já cansei de fazer denúncia como cidadã e todos os órgãos eles levam a ferro e fogo, eles vão lá, eles pesquisam, eles entram em contato e aí te mandam, inclusive, o final, o que aconteceu, quem é que foi punido, né? Então, teve um caso que eu denunciei e o ordenador de despesa, ele foi punido com uma multa de 5 mil reais do bolso dele, teve que pagar. Ele vai pensar 10 vezes antes de fazer a próxima, tá? Então, porque foi um caso também, um valor muito pequeno, coisa pequena mesmo, e ele já teve essa punição aí, tá? Que para muitos, 5 mil reais do bolso, que tem que pagar do bolso, é muita coisa. Então é só um exemplo, né? Mas a gente tem multas milionárias para quem comete esse tipo de fraude. Ah, onde que está isso, professor? A gente tem hoje, desde que saiu a lei anticorrupção, né? A gente tem órgãos atuando somente em cima disso, cartilhas, tudo quanto é ação do governo para combater essas irregularidades. Então, eu coloquei aqui algumas legislações, programas de compliance. Hoje em dia, esses programas que são programas de integridade, de conformidade, esses programas, eles são obrigatórios praticamente nos órgãos públicos, nos setores públicos e as empresas também. Hoje em dia a gente tem várias exigências, as empresas estão mais preocupadas com isso, tá, pessoal? Então, o que eu quero falar com tudo isso que eu trouxe? Olha só, para você ter uma ideia dessa lei anticorrupção, né, a gente tem no artigo 5º dessa lei um rol de práticas que, se forem feitas, por exemplo, ó, no tocante a licitações, frustrar, fraudar, mediante ajuste, combinação, combinar, ó, sai dessa licitação, não participa não, que eu te pago tanto. Qualquer ato desse tipo que você denunciar, que for levado a denúncia, que os órgãos de controle vão fazer essa verificação, e as empresas vão responder, tá? As empresas respondem. Pune, essa lei ela faz a punição de empresas envolvidas em práticas de corrupção, tá? Então hoje a gente tem uma legislação em cima disso, a gente tem programas em cima disso, a gente tem um controle efetivo em cima disso, a gente tem a possibilidade do cidadão denunciar se isso acontecer, e a gente tem o pregão eletrônico onde a gente consegue minimizar quase que a totalidade desses conluios, dessas fraudes, dessas combinações, desses ajustes. Então, definitivamente, não. Você não precisa participar de esqueminha nenhum para ganhar licitações, tá? Eu te garanto isso, 21 anos atuando, é totalmente possível. Se não fosse, eu não estaria aqui. Eu não teria me mantido, porque eu nunca aceitei participar de esqueminha nenhum, de nada, nunca aceitei nenhum tipo de ajuste, de combinação. Você acha que eu já não recebi proposta de concorrente pedindo para cobrir, para essa daqui, ó, de cobertura?
nessa aqui de cobertura? Claro, eu só falei não, acabou, gostou, não gostou, paciência, meu amigo, procura outro, eu não. Então, se você quer construir uma carreira sólida, se você quer construir algo que realmente você vai deixar como legado, que você pode deixar para os seus filhos, algo que vá funcionar a longo prazo, você não constrói nada sólido em cima de desonestidade, em cima de esqueminha. Então, é totalmente possível, viável, que você participe das licitações sem participar de esqueminha nenhum, tá? Sem carta marcada, sem nada disso. Tudo preto no branco, tudo transparente, tudo limpo. E o pregão eletrônico tá aí, te dando essa possibilidade. Então, nunca esteve tão transparente, nunca esteve a hipótese tão aberta para alcançar o quê? O princípio da licitação. Gente, para que surge a licitação? A licitação ela serve para quê? Tá? Qual que é a finalidade da licitação? Finalidade é dar a oportunidade do órgão público comprar aquilo que ele precisa ao menor valor possível, porém, dar também a possibilidade de todos os empresários, os analistas que vendem aquele objeto, que representam empresas que vendem aquele objeto, possam participar da licitação de forma isonômica, com igualdade. A gente tem princípios constitucionais, a gente tem todo embasamento para isso. Então, se a finalidade da licitação é realmente alcançar a melhor proposta para o órgão, ela é da mesma forma a oportunidade de dar tratamento igual, que dá a possibilidade de todos os analistas que vendem aquele objeto ou que representam empresas que vendem aquele objeto poder participar de forma isonômica, de forma de igual para igual daquelas licitações. Ponto final. Ponto final, pessoal. Então, não tenham medo, não acreditem em blá 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 que falam por aí. Tem muita gente falando que escutou e repassando informação, tipo fake news mesmo, tá? Escuta de um, passa pra frente, escuta, não sabe nem o que tá falando, não conhece pregão eletrônico, não conhece modos de disputa, não sabe como é que funciona, não conhecem a possibilidade de você fazer uma denúncia, uma representação para um órgão de controle, tá? E levar isso para o Ministério Público como cidadão mesmo. Levar para o Ministério Público, ele vai se aprofundar, vai verificar o que aconteceu, se houve realmente fraude, o que aconteceu naquele caso. Qualquer um pode fazer isso, não precisa de advogado não, tá? Então, cuidado com as informações equivocadas que você escutam, que muitas vezes direciona você para o lado errado, tá? Fazem com que você não amplifique a sua carreira ou não entre na área, muito pior, não entre na área por uma informação totalmente equivocada, de quem não conhece, de quem foi mal informado, de quem está repassando fake news, ou pior, de quem não quer que você entre no mercado, que você também não tenha a sua fatia do bolo de forma honesta, de forma legal, de forma íntegra. Então, não acredite nessa história, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário aqui embaixo. E até o próximo vídeo.